não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein? Então, eu vou começar aqui lendo umas notinhas que eu tomei. Eu não as coloquei online ainda, porque são parte de uma coisa que eu ainda estou escrevendo. E que dão uma ideia para vocês do requisito fundamental do ensino de filosofia. Um requisito que é não apenas negligenciado, como é, em geral, ignorado no Brasil. Nunca vi ninguém que se preocupasse com isso. Então é assim. Como os conceitos não nascem no ar, mas se arraigam na experiência humana, na percepção, na imaginação, no sentimento, ninguém compreenderá uma só palavra do que diz um filósofo, se não for capaz de apreender, para além do significado nominal dos conceitos, para além mesmo das ideias que eles designam, esse fundo de experiência viva que a linguagem transmutou nos signos mais ou menos estabilizados do vocabulário filosófico. Isto é, sem contar a diversidade de sentidos que existem no próprio vocabulário filosófico. Isso é o mesmo que dizer que a mera inteligência raciocinante não basta para compreender uma filosofia. É preciso um esforço de imaginação, de empatia, para ver e sentir o mundo tal como apareceu aos olhos do filósofo. E isso não é possível sem uma suspension of disbelief, ao menos provisória, exatamente como na leitura das obras de ficção, repito, exatamente como nas leituras de obras de ficção, isto é, sem uma abstenção temporária de toda crítica e uma abertura da alma do leitor a um universo que pode lhe parecer estranho e inaceitável à primeira vista. Sem esse esforço, você pode apreender as ideias do filósofo, mas não os objetos reais, tal como apareceram a ele. Portanto, também não o processo interior com que ele os transmutou em ideias, processo que é propriamente o que se chama filosofar. E se você não entende como um filósofo filosofa, nada mais apreenderá da sua filosofia senão um produto final exteriorizado, uma casca dura e morta, um estereótipo conservado em formol nesses museus da filosofia que são quase sempre os manuais escolares e as lições de filosofia nas nossas universidades. Dito de outro modo, você não compreenderá Platão se não for platônico ao menos durante um certo tempo, nem São Tomás se não for tomista, nem Marx se não for marxista. À medida que você amolda a sua imaginação a dos sucessivos filósofos que vai estudando, você abre novas janelas por onde o mundo lhe aparecerá sob aspectos diferentes, com frequência irredutíveis e incompatíveis uns com os outros. Depois de alguns anos, a coleção dessas janelas forma o seu repertório de certezas e de dúvidas que se entrecruzam e das quais emerge, aos poucos, o seu próprio mundo filosófico. Só uma mentalidade muito tacanha se deixa impactar pela impressão de geral incongruência entre as doutrinas, ao ponto de acreditar que é preciso ou conciliá-las umas com as outras numa doutrina superior e abrangente, ou tomar partido de uma contra a outra, ou desistir de tudo proclamando que a filosofia é o reino da discórdia interminável e sem proveito. Assim como um desenhista, para apreender a forma e o relevo de um objeto, tem de medi-lo desde vários ângulos, que jamais se fundirão num só, e articulá-los num cruzamento de perspectivas, onde cada uma conserva a sua individualidade irredutível. Assim também é da articulação de incongruência e de discordâncias irredutíveis que nascerá aos poucos na alma do aprendiz a capacidade de tomar consciência do mundo e do seu próprio mundo numa visão integrada que não resolve as discordâncias, mas as revivencia como tensões inerentes à constituição mesma de toda a realidade. O resultado a ser obtido do estudo e da prática da filosofia não é uma nova doutrina, muito menos uma exposição doutrinal, mas a capacidade intensificada de perceber o real como presença viva, para além de todos os estereótipos doutrinais e de todas as crenças estabilizadas. Dessa percepção, o novo filósofo, exatamente como os anteriores, e se chegar a tanto, só poderá expressar em linguagem doutrinal, ou em qualquer outra linguagem, uma fração ínfima, no fundo da qual
aquilo que ele não pôde dizer permanece vivo e latejante como uma fonte secreta, que é, no fim das contas, a única razão para que alguém se interesse em ouvir o que ele diz. Então, isso aqui, na verdade, essa operação que eu estou falando não tem nada de uma adivinhação ou de um chute. É uma coisa muito simples. Qualquer frase que você ouve no dia a dia, você consegue reportar não só as ideias, você não entende somente as ideias da pessoa, mas você entende a que objetos ela está se referindo. Né? Se o indivíduo disser, por exemplo, ontem eu visitei o fulano de tal, tá certo? Bom, você não entende isso apenas como expressão de um pensamento que ele teve, mas de uma relação efetiva que ele teve no espaço e no tempo com uma pessoa real que ele também conhece. Isso quer dizer que se, na leitura dos livros de filosofia, você não chegar a este ponto, você não entendeu o que o sujeito está falando. Você pode ter captado a palavra, por trás da palavra você captou aí definições nominais, por trás das definições nominais você captou as ideias, isso é, o que ele pensou. Tá certo? Mas se você não chegar até os objetos reais com os quais ele se relacionou e com os quais você pode se relacionar também, isso significa que você não entendeu o que ele disse. Então, por exemplo, a frase, visitei o fulano de tal ontem. Bom, esta frase é a mesma, exatamente a mesma, quando dita por uma pessoa real e quando dita por um personagem de ficção num livro, se referindo a um outro personagem de ficção com o qual você não pode ter aquela relação real que você subentende quando uma pessoa real diz a mesma coisa. Então, isso quer dizer que, na maior parte dos casos, as pessoas que estudam filosofia, elas chegam até o entendimento do texto. Isto na melhor das hipóteses. Por exemplo, se estudaram, passaram lá na USP, estudaram o livro do Marcel Guerroux, Descartes segundo a Ordem das Razões. É uma das melhores exposições que tem das ideias de Descartes e da sua justificação interna, da sua estruturação interna. Porém, se você perguntar, essas coisas das quais Descartes está falando existem, e eu posso ter com elas uma relação efetiva como Descartes teve, tá certo? Ao menos imaginariamente, quer dizer, eu posso me imaginar e me transpor para aquelas situações, já que se eu não puder revivenciá-las fisicamente, por assim dizer. Se você não chegou a esse ponto, então o que você entendeu é apenas, como dizer, a filosofia pronta, na sua estrutura, na sua ordem interna, etc, etc. Mas, se você não sabe qual é exatamente a relação que existe entre essa filosofia e os seus objetos, ou seja, aqueles objetos de experiência dos quais o filósofo partiu, então você não sabe como o filósofo filosofou. Isto é, como ele transformou essas experiências, esses objetos em ideias. Você não sabe como ele fez aquilo. Então, você é como um sujeito que sabe dirigir um carro, você não tem a menor ideia de por que o carro funciona. Ou seja, você não conhece a mecânica do motor e explosão, então você sabe usar aquilo, mas você não sabe no que você está lidando efetivamente. Então, chegar a esse ponto, vamos dizer, é não só o ideal no ensino da filosofia, mas eu acho que isso é que é obrigatório fazer. Porque se você está querendo, vamos dizer, formar filósofos, você não tem que ensinar a eles a filosofia de fulano ou ciclano, mas você tem que ensinar para eles como é que se faz. Você tem que dar o manual do usuário. Então, o manual do usuário não é conhecer, por exemplo, a filosofia de Descartes, mas saber como Descartes filosofou para produzi-la. Os livros não nasceram prontos, afinal de contas. Tá certo? Nem mesmo as ideias nasceram prontas. Então, aquela coisa do Paul Friedlander, aquela exigência do método Paul Friedlander, de você remontar desde a filosofia até, vamos dizer, a experiência real, é absolutamente obrigatório. Se você não pode fazer isso por meios históricos, pelo menos você tem que fazer por meios imaginários. Quer dizer, aquela reconstituição conjetural, como, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos fez da filosofia de Pitágoras. Ele diz, no livro Pitágoras, o tema do número, ele diz, eu não sei se o que eu estou conjeturando aqui corresponde ao que Pitágoras pensou historicamente. Por quê? Porque nós não temos documentos, não temos depoimentos sobre aquela época. Então, ainda assim, ele tenta fazer a reconstituição dessa experiência originária por meio da imaginação. Então, uma reconstituição conjetural. Quando não há meios, não há documentos, não há acesso, para você saber quais foram os objetos reais, quais foram as experiências reais, tá certo?
e como que o filósofo os transmutou em filosofia, você pode ainda assim tentar suprir a coisa por imaginação. É melhor do que você ficar só no plano das ideias. Não é isso? Mas você vê aqui a perversão da filosofia ao longo do tempo chegou ao ponto em que por exemplo, outro dia eu estava lendo o livro do Dennett, né, filósofo inglês, e ele diz que a filosofia é para quem tem gosto pelo argumento abstrato. Ele diz, peraí, o que é um argumento? Né? Um argumento é uma frase seguida de outras frases que a justificam, que a fundamentam e que dizem por que você deveria aceitar aquilo como verdade. Mas se você falar de argumentos abstratos, os argumentos abstratos, por definição, não apreendem nenhum objeto concreto. Você está lidando com o assunto da abstração para cima e não para baixo. Você não está retornando aos objetos. Sempre que você retornar aos objetos, você verá que toda e qualquer argumentação abstrata é totalmente insuficiente para apreender a realidade. Então, você dizer que filosofia é lidar com argumentos abstratos é a mesma coisa que você dizer que o desenho é lidar com papel e lápis. Digo, só com papel e lápis você faz desenho? Não, você precisa fazer um desenho de alguma coisa. Você precisa ter diante de si uma paisagem, uma maçã, um elefante ou qualquer outra coisa que você desenhe. Ou então você precisa criar na sua imaginação uma figura que será um elemento do seu psiquismo antes de se tornar um desenho. E, sem você apreender a relação entre o desenho e esses objetos originários, você não aprendeu absolutamente nada. Entendeu? Então, a filosofia não lida com argumentos abstratos. Ela transmuta a experiência em conceitos abstratos e os elabora até um certo ponto. Chegar a argumentar em favor disto é uma segunda etapa. Quer dizer, o primeiro é apreender da realidade a sua essência, a essência dos vários objetos, você ter a definição das várias substâncias com que você está lidando, e daí articulá-las, vamos dizer, numa visão coerente que pretende representar um tecido de relações que se observa também na realidade e que, idealmente, poderá ser verificado por uma outra pessoa. Né? Qual é o sentido da argumentação se não existe a verificação fática? Então, por exemplo, eu estava falando aqui de Karl Marx. Né? Karl Marx, do primeiro capítulo do Capital, ele diz que ele não vai usar um método de indução. Ele não vai colecionar um monte de fatos e tirar uma conclusão. Que ele vai partir de uma abstração. E, partindo desta abstração, que é a definição que ele dá de mercadoria, não é uma definição empírica. Ele não tirou isso da observação de como as mercadorias existem e se produzem. Tá certo? Mas é uma abstração inicial. Ele diz, mercadoria é isto. E valor é isto. E daí tira uma série de conclusões. Segue-se o resto do livro O Capital inteiro. E é claro que se você acompanhar o raciocínio dele, isso tem uma credibilidade tremenda. Tá certo? Só que se nós perguntarmos, bom, ele não nos disse de onde ele tirou isto. Ele disse que é uma abstração, que ele começa com a abstração. O que há por trás dessa abstração? Quais são os fatos reais? Bom, se você quiser investigar Karl Marx por este lado, você não encontrará isto nas obras de Karl Marx. Você vai ter que investigar por si mesmo. Ou seja, ele não está facilitando o trabalho para você. Que é justamente o trabalho de elucidar de que experiências aquilo proveio. Tá certo? E, não obstante, ele pretende que aquilo que ele está expondo pode corresponder, vamos dizer, à realidade tal como observada. Acontece que ali você tem mais um pequeno problema. A partir da definição de valor e de mercadoria, ele tira a noção da mais-valia, e a mais-valia para ele é a essência do capitalismo. Quer dizer, a exploração da mais-valia é o capitalismo, segundo ele. E, bom, ninguém pode negar que a exploração da mais-valia existe.
Quer dizer que se eu pago a um sujeito R$ 2 para ele fazer este copo, e em seguida eu vendo este copo por exatamente R$ 2, esse será o último copo que eu vou fabricar, evidentemente. Né? Quer dizer que se eu não cobrar do freguês algo a mais que o meu funcionário, que o meu empregado não vai receber, não haverá investimento, não haverá capital, e sem capital não tem indústria coisíssima nenhuma. Então, é o caso de dizer, a mais-valia é inerente a toda a relação econômica. Isso no capitalismo, no socialismo, no feudalismo, onde quer que seja. Então, a mais-valia não caracteriza o capitalismo, quer dizer, um determinado regime de apropriação das riquezas, mas ela caracteriza, vamos dizer, o fenômeno da produção em geral. Não é isso? Então, isso se aplica até ao produtor individual. Quer dizer que se eu gastei R$ 2 para fazer o copo e o vendo por R$ 2, eu não ganhei nada. Então, ou a mais-valia terá que ser extraída do empregado, ou terá que ser extraída do freguês. Alguém vai ter que criar uma mais-valia, senão para o processo econômico imediatamente. Então, eu fiquei pensando como que Marx conceberia uma economia desprovida de mais-valia. E procurei isso nas obras de Marx. Eu não li as obras de Marx inteiras, mas eu li uns 30 volumes. E não encontrei. Pode ser que tenha em algum lugar escondido, mas garanto que não está entre os escritos mais conhecidos dele. Agora me explica como uma economia pode funcionar sem nenhuma mais-valia. Não pode. Então, em que o capitalismo se diferencia, segundo o seu critério, de qualquer outra formação econômica? Eu digo, não sei. Então, você pode ver, por exemplo, que o capitalismo se distingue do feudalismo por um fenômeno que não tem nada mais valia, mas e sim é pelo tipo de riqueza que existe. Em que num caso é a propriedade da terra e no outro caso é a propriedade financeira. Quer dizer, mudou o tipo de propriedade, mas existia mais valia no feudalismo como existe no capitalismo. Quer dizer, e no socialismo, como é que vai ser? O governo, que é o dono de tudo, vai pagar para as pessoas exatamente o que ele vai cobrar do freguês quando vender. Fala, bom, daí para a indústria estatal. Ela não vai poder funcionar. Então, falou, bom, isto quer dizer que toda a filosofia de Karl Marx repousa num enigma. Pode ser que isso tenha solução, pode ser que não tenha. Pode ser que ele tenha levantado essa pergunta, pode ser que não. Pode ser que ele tenha levantado e varrido para baixo do tapete. Tudo é possível. Tá certo? Mas nós só sabemos isso se nós concordamos em raciocinar com ele como se as coisas que ele está falando tivessem uma raiz na realidade. Tá certo? Só depois é que você percebe que ele não o ajudou muito nisso, porque ele não partiu de fatos, mas partiu de uma definição abstrata, de um axioma, por assim dizer. Então, quer dizer que a falta de base experimental, ela se revela, tá certo? Só depois que você entendeu a filosofia do cara como um conjunto. Tá certo? Então, essa absorção imaginativa, quer dizer, que você pode completar com pesquisas históricas, por exemplo, no caso do René Descartes, como eu fui pesquisar o negócio aquele episódio dos sonhos, ou outros episódios da biografia de Descartes, aos quais os próprios livros de Descartes se referem. Quando ele fala do seu aprendizado com os jesuítas no Colégio de La Flèche, ele diz, bom, mas que aprendizado é esse? O que eles ensinavam lá? Se você não teve a menor curiosidade de saber isso, você não vai entender a filosofia de Descartes, porque você não vai entender como que, partindo daquela experiência que ele teve, ele elaborou a sua filosofia em seguida. Quer dizer, você só verá a filosofia pronta. E não só não é a filosofia pronta, você não vê nem isso, você vê o texto pronto. Então, quer dizer, cada referência de realidade que tiver num texto, você tem que ir lá investigar. E se não houver meios de investigar, você tem que tentar pelo menos imaginar. Não é isso? Exatamente como... Quando você lê um texto de ficção, você imagina as cenas que estão sendo narradas.
ou imagina visualmente, ou auditivamente, ou de qualquer outra maneira. De algum modo você imagina. Se não imaginar nada, então aqueles personagens, para vocês, serão somente personagens de papel, não corresponderão, vamos dizer, a emoções e situações humanas reais. E esta mesma operação é absolutamente necessária fazendo os livros de filosofia, onde, é claro, isso é muito mais difícil. Porque raramente você encontrará um filósofo que conta para você a origem das suas ideias. Como, por exemplo, Nicolau Berdyaev, na sua autobiografia espiritual, ou Alain, no livro A História das Minhas Ideias, o livro chama-se. Né? Então, ele mostra de onde ele foi tirando aquilo. Em parte de coisas que ele leu, em parte de experiências reais e assim por diante. Mas, se você procurar, por exemplo, qual é a origem das ideias de São Tomás de Aquino, não tem uma palavra. Você que vai ter que investigar e conjecturar. Tá certo? Eu, por exemplo, conjecturei no livro Filosofia e seu Universo que, vamos dizer, a estrutura das sumas desse gênero, não do pensamento de São Tomás de Aquino em particular, mas das sumas em geral, tinha sido copiado da estrutura das catedrais. Ao contrário do que diz o Panofsky, porque o Panofsky sugere que a filosofia escolástica inspirou as catedrais, então não é possível porque as catedrais vieram antes. Então, aquele modelo de estrutura é muito, muito fácil você entender que se você vê uma figura, ela tem algum impacto estruturante sobre a sua mente. Não é isso? Então, como, vamos dizer, no budismo, a função daqueles mandalas, aquelas figuras circulares que representam, de certo modo, a totalidade, você olha aquele mandala, você tem, por assim dizer, um modelo cósmico na cabeça. Né? Então, isso vai influenciar a sua imaginação de alguma maneira. Tá certo? E aqueles camaradas indo todos os dias naquelas catedrais e vendo aquelas estruturas, é impossível que eles não se inspirassem naquilo para tentar erguer uma estrutura de ideias e palavras tão perfeita e organizada como aquela. E é claro que a hora que você entendeu isto, você entendeu algo mais da filosofia de Santo Tomás. Eu me lembro que uma vez o Antônio Donato chegou para mim e falou: olha, os caras leem de Santo Tomás, mas eles não entendem o seguinte: quando você terminou de ler, é preciso que você volte a olhar aquilo tudo junto, como se fosse uma coisa simultânea. Quer dizer, aquilo que você foi lendo um atrás do outro, agora você precisa contemplar. E daí, nós estávamos já também nessa memória, nós estávamos lendo o Hugo de São Vítor, que tinha um texto chamado Pensar, Meditar e Contemplar. Tá certo? Então, quer dizer, pensar é simplesmente você transitar de uma ideia a outra. Meditar é você rastrear uma ideia até a sua origem. E contemplar é olhar a articulação inteira das ideias e coisas. Bom, só aí que você chegou a entender. Quer dizer, você precisa chegar na etapa da contemplação, quando você, após ter estudado as obras do filósofo. Né? Então, nessa operação, aquilo que no texto estava, que você leu sucessivamente, mas que no texto estava impresso tudo ao mesmo tempo, que você compra um livro, você não compra uma palavra de cada vez, elas vêm todas juntas. Né? Quando você vai ler, você transforma esta simultaneidade espacial numa sequência temporal da leitura. E depois você tem que transformar de novo numa simultaneidade espacial para você captar a estrutura daquilo. Mas aí ainda é só a estrutura do texto. Depois você volta a meditar rastreando. Você vai meditar o texto rastreando o que? Exatamente o que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, a raiz daquelas ideias na experiência real, no mundo real. E depois de você ter feito várias meditações desse tipo, você articula tudo e daí você contempla o conjunto e diz: oh, raios, agora eu entendi o que Santo Tomás estava querendo dizer. Quando você entendeu não apenas o texto, as ideias dele, mas o mundo dele. Se o ensino da filosofia não força o indivíduo a chegar nesse ponto, não é ensino de filosofia, é apenas informação filosófica ou cultura filosófica. Mas então você pode conhecer algumas filosofias, mas você não sabe como é que se faz. Você não sabe como elas foram feitas,
E muito menos você sabe como você vai fazer a sua. Né? Então, ainda existe aí um outro detalhe, que é o fato de que essas várias visões que você vai adquirindo, supondo-se que você fez essa operação com relação a cada filósofo que você leu, essas visões são incongruentes, elas não formam um sistema. Tá certo? Nem mesmo se você tentar ordená-las historicamente, quer dizer, a simples sequência temporal das filosofias não forma uma filosofia coerente, ao contrário do que dizia Hegel, que a sua filosofia era idêntica à própria história da filosofia. Nós hoje sabemos que não é assim. Quer dizer, quanto mais você estuda a história da filosofia, mais você vê que aparecem aqui e ali desenvolvimentos filosóficos totalmente independentes e inconexos. Então, que você pode articular numa nova estrutura depois, mas que não estavam articuladas na realidade. Então, por exemplo, se você, sei lá, você lê as obras de um filósofo árabe, sei lá, Muhyiddin Ibn Arabi, e depois você lê Santo Tomás de Aquino, eles nunca ouviram falar um do outro. Não há a menor conexão, mas você pode criar uma conexão a qual só existirá na sua cabeça e não historicamente. Então, quer dizer, essas várias visões elas são incongruentes, mas elas são, eu disse, como que janelas por onde você pode olhar o mundo. Ora, esses vários aspectos que são incongruentes, eles existem de algum modo, a não ser que os filósofos estivessem completamente loucos. Quer dizer que é possível sempre olhar as coisas como aquele filósofo olhou, como aquele outro filósofo olhou. E essa incongruência acabará lhe mostrando aspectos da realidade, aspectos que existem na realidade, e cuja articulação você não tem. Então isso quer dizer que a realidade lhe começará a lhe aparecer como um conjunto de contradições, ou mais propriamente de tensões. Porque às vezes não se trata de uma contradição lógica formal, mas apenas às vezes de um desnível. Um cara olhou a coisa num certo plano, o outro olhou num outro, e você não sabe a articulação de tudo. Mas o fato é que este sistema de desníveis, esse sistema de tensões, isto é a experiência da realidade, tal como ela chega a nós. Tá certo? Então, à medida que você vai progredindo nisso, vai se intensificando a sua capacidade de percepção da realidade com toda a sua riqueza de tensões e contradições. Ora, sem a percepção das tensões e contradições, qualquer esforço de organização ou de articulação que você faça é inútil e prematuro, porque é apenas articulação de ideias e não de realidades. Quer dizer, quando a sua filosofia começa a se encher de substância, né, real, então ela não vai poder ter a coerência integral de um simples silogismo que você montou na sua cabeça. Quer dizer, você está tentando coerenciar na máxima medida possível aquele conjunto de experiências vivenciais ou intelectuais que você atravessou, tá certo? E o seu sucesso desse empreendimento é sempre parcial. Se não fosse parcial, já existiria há muito tempo uma filosofia definitiva que responde a todas as outras, e isso de fato não existe. Tá certo? O que é importante é que neste processo você intensifica, você potencializa a sua capacidade de percepção da realidade e de elaboração intelectual dessa realidade. E isso é exatamente o aprendizado da filosofia. Isto e não o conhecimento desta ou daquela filosofia em particular. Claro que o conhecimento desta ou daquela filosofia em particular, você simplesmente tem digamos, um resumo histórico do que Descartes disse, do que Leibniz disse, do que Spinoza disse, etc. Claro que isso é importante, isso é cultura filosófica. Tá certo? Mas a mera transmissão de cultura filosófica não dará para você o treinamento filosófico essencial, que é justamente a prática do filosofar. E o que é filosofar? É transmutar experiências vivenciais ou intelectuais em novas ideias, ao contato com as quais o leitor ou ouvinte possa, por sua vez, refazer imaginativamente as mesmas experiências. Tá certo? E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal.
Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.